Olá pessoal, boa noite. Então vamos dar sequência na nossa apresentação. Infelizmente, não conseguimos desenvolver a nossa atividade que nós tínhamos proposto para essa semana, que seria a conversa com o nosso palestrante. No dia que a gente planejou isso, ele acabou ficando com mais de 2.000 clientes offline devido a muitas árvores terem obstruído, né, e destruído as conexões, né, da rede de fibra ótica da cidade. Então, esse já é um ponto interessante, né? Eu até vou pedir para ele explicar adiante. Eu conversei com ele, ele está muito, assim, com muito interesse de passar os conhecimentos que ele tem já de longa data na área de infraestrutura de telecomunicações. E um dos grandes problemas que a gente já viu, né, nessa semana foi que é, os, o, na distribuição do sistema de telecomunicação, a distribuição vai junto com a, a rede de energia elétrica, né? Isso não é um problema se você tem um problema elétrico, porque a fibra óptica ela não conduz eletricidade. Só que o grande problema é que se você tiver uma obstrução mecânica, você vai ter um problema tanto na rede elétrica quanto na fibra óptica. Por exemplo, o que aconteceu foi que muitas árvores acabaram caindo na rede elétrica e com isso também afetando a rede de telecomunicações, o que deixou o sistema fora do ar e demandou bastante trabalho, né, do nosso palestrante ali, sendo que ele é responsável por um servidor aí de uma cidade pequena. Então, pessoal, a gente vai retomar esse assunto de infraestrutura, que eu acho que é super interessante. Vamos discutir outros assuntos também. Alguns alunos me perguntaram sobre assuntos de, por exemplo, Business Intelligence. A gente vai falar sobre isso ao longo da disciplina. Aos poucos, né, vamos amadurecendo as ideias e discutindo sobre esses assuntos. Então, a apresentação de hoje é uma reposição da aula de terça e uma continuação de uma apresentação que eu já havia iniciado. Então, vamos lá. Nós havíamos parado nesse slide, o slide número 10 aqui da minha apresentação, né? Quando a gente falava sobre a transformação do ambiente de negócio em relação ao sistema de informação, né? Então, o que tem se atualizado, o que tem de novo, o que está ficando para trás em relação à utilização dos sistemas de informação em todos os âmbitos. Em aula, a gente até já tinha abordado esse tema, que eu considero que é um tema extremamente interessante porque a gente consegue entender de forma geral todos os locais onde o sistema de informação está sendo utilizado, né? Então, isso podemos falar desde e-commerce, que a gente vê de forma muito clara, ele sendo aplicado até a serviços governamentais, atendimento a cliente, etc., né? Para todas as formas de compra e venda e atendimento ao cliente. Ele está muito forte atualmente. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, né, ao longo das aulas e vamos dar sequência então na nossa apresentação para não perdermos o nosso roteiro. Então já vamos colocar aqui a transformação de ambiente de negócio. As mudanças no ambiente de negócio afetará a sua futura carreira? Essa é uma pergunta interessante, né? Ó, vamos ler o que o Loudon colocou ali. Mudanças no ambiente de negócio são sempre acompanhadas por mudanças nos postos de trabalho e nas profissões. Independente da sua área de atuação, sua maneira de trabalhar, seu local de trabalho e sua remuneração são afetados pelos sistemas de informação empresariais. Então, o que isso se reflete, né? Se reflete na necessidade de nós estarmos entendendo como funcionam esses sistemas de informação e se atualizando para quê? Por dois motivos, né? Primeiro, para que a gente consiga estar crescendo, né? Tanto dentro da empresa quanto de forma de carreira mesmo, né? E também para que a gente consiga estar acompanhando o mercado, ou seja, né? Se você, às vezes, você acha assim, não, tá tranquilo, né? A empresa não está investindo em sistemas de informação, mas o meu emprego aqui tá garantido, então, né, eu não preciso ir atrás disso e não preciso estar estudando.
Só que isso às vezes pode estar muito errado. Por quê? Se a tua empresa ela não está investindo nisso, ou pode ser, claro, que a empresa ela não tem uma atualização tecnológica tão grande, depende do ramo, da área, né? Mas isso pode ser um risco, por quê? Porque a maioria das empresas tem investido nisso. E quando uma empresa deixa de investir em sistemas de informação, ela começa a ficar atrasada. Tanto na parte produtiva quanto na parte de distribuição do produto, de oferta. Então, vamos falar assim, quando não se está falando em sistemas de informação na empresa, tem que ligar um alerta, porque alguma coisa pode estar acontecendo errado ali. Ou essa empresa ela tem um cliente muito específico, né, no qual exige alguma coisa exata, isso pode ser um perigo também, né? Considerando que se houver uma variação de, da tua, do teu cliente, você vai sofrer diretamente, ou realmente você está deixando de investir e com isso ficando um pouco para trás, né? Então, aí tem um pensamento interessante aí para a gente refletir sobre a carreira, né? A carreira, a futura carreira. Então, cada vez o mercado está exigindo mais dos profissionais, é, tanto na parte de engenharia quanto na parte fabril, e conhecer eu digo engenharia em relação a projetos, né? Tem também a questão de gerência, mas conhecer esses sistemas é muito importante, né? Programar é importante também, mas muitas vezes você pode ter um programador à sua disposição. Falar um exemplo interessante, pessoal, que eu vivi assim, durante o tempo que eu fui empresário. Eu tive uma empresa de instalações industriais, né? Que era o nosso principal foco era, era sistemas preventivos. No início, quando a gente quer empreender, muitas coisas você acaba não sabendo, né? Você tem que ir atrás, né? Dar a tapa à cara e resolver o que o cliente está pedindo. Você vai se deparar com situações muitas vezes muito complicadas de se resolver e você vai ter que correr atrás para tentar resolver. A gente conseguiu evoluir a partir do momento que a gente sabia quanto tempo uma atividade levava para ser executada. Isso é uma coisa muito interessante que talvez com o sistema de informação você consiga otimizar, né, e avaliar se os seus funcionários estão trabalhando de forma legal. Como assim, né? Por exemplo, eu tinha que fazer uma certa instalação e a gente tinha, a gente tem, por exemplo, que instalar 4 acionadores por dia. Né? Se em um dia se instalarão 2, o que aconteceu, né? Só que isso é muito variável, então acaba que quando você entra nesse ramo assim de execução, trabalhando dentro de indústria, criando coisas novas, né, desenvolvendo realmente, é, a infraestrutura da empresa depende, qual a jornada que você tem ali também depende. Por exemplo, a gente atendia muito mercado, na verdade, indústria alimentícia, né? E a indústria alimentícia ela tem um ciclo de trabalho que você não pode estar interferindo. Então, dependendo dessas variáveis, você tem que colocar isso na balança e ir ajustando. Por que eu digo isso, pessoal? Porque, assim, se você conseguir agregar isso a um sistema de informação, você vai conseguir tomar a melhor decisão. Né? E qual será a melhor decisão? Será a decisão que você não vai tomar prejuízo, porque você vai ter noção de tudo que você vai enfrentar e o seu preço não vai ficar muito acima de mercado. Então, tipo, isso é uma coisa muito importante numa execução, né? Você tem um risco ali, né? Qual que é a tua margem de risco, né? Quanto mais você diminuir essa margem de risco, melhor a tua empresa vai ficar. Por quê? Porque você vai conseguir trabalhar com preço mais baixo e não vai errar, né? Então, o que acontece? Quando a empresa está começando, geralmente você precisa cobrar um pouco mais porque você não conhece todos os problemas que você vai enfrentar, né? Então, dependendo de uma situação, daqui a pouco eu tenho que fazer, por exemplo, uma infraestrutura de inox,
né? E daí não dá para fazer solda inox, não é complicado para fazer curva, é, você não encontra matéria-prima em qualquer lugar, né? Então, assim, de repente, de acordo com a execução, você vai enfrentar isso e aos poucos você vai entendendo e conseguindo melhorar, né? É, a sua gestão e com isso ajustando, né, o seu preço em relação ao que você está ofertando e melhorando assim a tua eficiência em execução, né? Então o que acontece? Você consegue prever melhor o que pode acontecer e com isso você consegue atender melhor o cliente e não correr riscos, né? Então, muita empresa acaba fazendo isso, né? Acaba trabalhando com uma margem muito pequena e isso também às vezes não é uma boa alternativa, mas depende também do ramo e da rotatividade de trabalho, mas às vezes até entra no prejuízo dependendo da situação é, que for colocada. Então, essas questões, assim, vocês, como engenheiros, vão estar à frente, né? Vão estar tomando essas decisões e sendo na execução ou sendo no outro lado, né? No outro lado você tem a indústria, que ah, você orça um serviço e daqui a pouco o teu fornecedor não consegue te entregar porque tinha alguma coisa na planta que não permitia que ele fizesse uma instalação, né? Por exemplo, você tem uma viga ali que não dá para furar, você tem que fazer um desvio. Então, como gestor dentro da indústria, vocês também vão ter essa conversa, né, para tentar realmente solicitar o serviço exatamente de acordo com o que precisa. Porque se não acontecer isso, duas coisas podem acontecer. A empresa, claro, né, depende da empresa, mas a empresa pode desistir, né, porque não dá conta do serviço, ou pedir um aditivo muito alto e daí o seu gerente, né, o seu gerente geral, o seu diretor financeiro vai ficar muito bravo, né, se você não fizer essa previsão. Então, bom, basicamente é isso, né, que eu tenho para colocar nesse sentido, mostrando mais uma vez que o sistema de informação ele pode ser empregado para melhorar essa gestão e com isso melhorar a tua produtividade e fazer com que a sua empresa cresça, né? Então vamos lá. O que há de novo no sistema de informação? O que é interessante? Uma coisa muito interessante aqui, ó, colocando essa imagem em específico, que a gente tem ali, ó, um operador rural, né, e trabalhando ali, né, puxando com gado ali virando a terra e um sistema totalmente automatizado comunicando e informando ao proprietário qual a situação, né, da lavoura. O que acontece, pessoal, nesse mercado aí? Como a gente tem concorrência internacional e cada vez mais, né, tá mais difícil de concorrer, a gente tem uma grande vantagem no Brasil em termos alimentícios, né? Mas tem outros ramos, por exemplo, têxtil, que é bem complicado a concorrência contra a China, né? Outros mercados. Mas vamos falar sobre essa parte de agroindustrial, posso dizer. O que acontece? Se você não consegue investir, a tua produtividade ela cai muito e com isso você acaba ficando para trás, não conseguindo concorrer, né? Pessoal, há pouco tempo, há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu tenho um colega que é agricultor mesmo e ele comprou um trator novo que eu fiquei impressionado que o Brasil já tivesse essa tecnologia. Hoje existem tratores, né, que você traça traça, né, a rota dele, aí ele pega por GPS a rota e para melhorar a eficiência, é, ele automaticamente ele continua a rota. Então imagina, pessoal, vamos supor aqui nos 4 dedos aqui, que esse aqui é o traçado do trator, né? O que acontece? Como que você vai ter uma maior eficiência ali relacionando com essa figura?
Quando o trator passar aqui, ele vai ter eu não sei o nome, mas vai ter um arado ali, um material, um equipamento para fazer o plantio, né, ou a colheita, que tu vai estar passando aqui por, vamos dizer que ele tenha 15 metros de diâmetro ali, de comprimento. Ah, desculpa, de largura. Ele tem 15 metros de largura. O que vai acontecer? Ele vai passando na produção e vai colhendo esse material, certo? Se o operador está dirigindo e está um pouco cansado, porque não tem como você ficar 8 horas 100%, né, ali fixado na produção. Então ele vai ficar dirigindo, né, vai ficar escutando uma música para descansar e tal. O que vai acontecer? Quando ele voltar para passar com outro traçado, né, e colher o resto, se ele não tomar certo, se ele não tiver cuidado, o que vai acontecer? O trator pode fazer isso aqui, né? E o que isso significa? Significa que, além de ele estar passando no traçado dele, ele pode estar passando um pouco no traçado anterior ou saindo um pouco do traçado. O que isso significa, pessoal? Significa que ele vai estar passando 2 vezes no mesmo lugar, por uma parte do trator. Isso, se você for acumulando ao longo de toda a área que ele tem, o que vai acontecer? No final, você vai passar com o trator muito mais vezes do que precisaria, né? Além do gasto que você vai ter com combustível, você vai ter uma perda de tempo, né? E com isso, eficiência na tua produção. Então, o que esses tratores novos eles fazem? Você sabendo exatamente o traçado, ele consegue, por GPS, com uma margem ali de centímetros, passar exatamente paralelo até aonde você passou. E eu tô falando aí, pessoal, de 100 traçados aí, não tô falando que passou uma vez, passou duas, é várias, até mais que isso. Então, com isso, com esse tipo de equipamento que a gente tem ali, você consegue otimizar o teu traçado. Qual que é outra vantagem interessante sobre essa aplicação? Outra vantagem interessante, pessoal, é que, olha ali, naquela figura ainda tem um pouco, né? Tem alguns tipos de cultivo, né? Qual o cultivo mais interessante para você fazer? Essa foi uma pergunta que eu fiz pro meu colega, né? E falei assim, qual que é o melhor cultivo para você fazer? Como que você escolhe o cultivo? Porque a área, né, do agricultor, ela é limitada, né? Geralmente você não tem grandes áreas para plantio, né? Você tem uma área ali que é o que você tem no seu terreno. Existem diferentes valores de remuneração, né? Vamos dizer assim, de retorno do investimento em relação a certos cultivos. Eu perguntei para ele, no seu caso, qual que é o cultivo que dá mais dinheiro? Né? Qual que é o cultivo que te traz mais retorno financeiro em relação à área de plantio? Ele falou assim, no meu caso, o cultivo que me traz mais retorno é o fumo. Né? Ele falou, eu planto uma área de fumo menor e com isso eu tenho mais lucratividade, né? Porque o valor que eu tiro do fumo é maior do que os outros cultivos. Aí muitos de vocês podem se perguntar, então por que você não planta só fumo? Você planta na tua propriedade inteira fumo, né? E daí você vai ter uma lucratividade enorme. Né? É uma pergunta interessante. Bom, a resposta também é inteligente. Qual que é o problema de você plantar só fumo? O fumo ele é um cultivo que é um cultivo agrícola, né? A gente pensa cultivo agrícola só em alimento, mas né, tem também o fumo. Ele é muito suscetível à chuva, à seca, ou seja, ele é sensível. Né? Então, assim, imagina você plantar, criar todo um cultivo de fumo e você, de repente, ter uma época de chuva muito forte, né? Ter uma época de seca muito forte. Ter alguma praga, né? A gente está tendo pragas aí, está vindo pragas quase bíblicas, né? Agora está vindo aí da Argentina, os gafanhotos, né? E você pode perder o teu cultivo. Então, o risco de você fazer um plantio e ter um prejuízo é muito grande. Né? Então,
Qual que é o cultivo que é mais resistente? Vamos colocar assim. A gente tem milho aí que tem que é transgênico, que tipo tem a semente melhorada e não tem. Pode dar seca, pode dar chuva. Por exemplo, né? Eu não sou especialista, né, na área agrícola, mas isso foi o que ele me disse, então eu tô repassando para vocês. Se tiver alguém que entenda um pouco melhor de cultivo aí, coloca nos comentários ali no vídeo. O pessoal que é o youtuber sempre pede isso. Então, qual que é o melhor cultivo? Então ele vai falar assim, não, o milho, por exemplo, né, o milho é muito mais resistente que alguns outros cultivos, né? Não, então eu vou plantar só milho. Só que qual que é o problema do milho? O milho ele tem um valor de mercado menor pela área que você planta. Então, se você plantar só milho, você vai ter uma lucratividade baixíssima, talvez você não vai é, conseguir se manter. Então, aí tem uma coisa muito difícil de escolha, né? Qual que é o melhor cultivo, né? Aí você tem um problema de otimização, que você pode usar um sistema de informação para te ajudar a decidir. Talvez um agricultor assim que seja um pouco menor, ele não vai ter tanta essa preocupação. Mas se a gente está falando de grandes investimentos, que daí você pode pensar em investir um pouco do seu recurso também em sistemas de informação, você pode fazer uma avaliação de risco e de retorno de investimento, né? Sendo que você tem que ter a maior lucratividade possível com o menor risco, e daí você consegue escolher qual o melhor cultivo e quanto você vai realizar de cultivo em relação a isso. Esse problema em específico a gente vai falar mais adiante. Vou dar uma ideia para vocês de como fazer esses cálculos de otimização, tá? Mas é só uma ideia de programação linear, vocês aprendem isso em outra disciplina. Então aí a gente tem mais uma aplicação de sistema de informação, não é só no trator, é na tomada de decisão do cultivo, por exemplo. Então, assim, nessa parte agrícola, você também vai ter várias tomadas de decisão e com isso vai ter que vai ter que utilizar o sistema de informação para melhorar a sua produtividade, né? Então, voltando para o nosso slide, né? Eu fiquei falando aqui 10 minutos. Eu acho que essa fala é importante, né? Porque dá para vocês começar a entender a, a aplicação dos sistemas de informação, né? A gente fala, tem várias aplicações. Tem a aplicação agroindustrial, tem a aplicação industrial. Os CLPs estão muito presentes na indústria e comunicação. A gente vai falar sobre isso. Tem a aplicação comercial. A gente vai falar sobre supply chain. Então, tudo isso tem sistema de informação, né? Dando sequência, então, a mudança contínua em tecnologia, né? Você tem a evolução ali, né, do sistema de informação e a gestão do uso da tecnologia, né? Então, essa gestão em relação a, por exemplo, qual que é o cultivo que eu vou escolher? Pessoal, coloquem aí nos comentários qual que é o cultivo que você escolheria, né? Você escolhe plantar por algum motivo? Brincadeira, vamos dar sequência então. Isso tudo para fechar esse slide impacta no sucesso do seu negócio, né? No sucesso da sua empresa e no sucesso seja uma empresa industrial, uma empresa de serviços ou uma empresa agroindustrial. Então, olha só as principais mudanças, né? Olha só, tecnologia, pessoas, organização geram impactos nas empresas. Então eu vou usar esse slide para fechar, porque eu prometi que eu ia fazer aulas mais curtas, mais concentradas. Percebam que eu fico falando um monte, né? Para que a discussão seja feita através dos nossos fóruns e de outra forma, né? Para que os vídeos não se tornem muito cansativos. Então, assim, para fechar nesse slide que é bem, bem importante, a gente tem tecnologia, pessoas e organização. Lembram o que eu falei sobre esses 3 pilares, né, em relação a mudanças? Quando você tem a evolução do sistema de informação, esses 3 pilares têm que estar o quê? Tem que estar
conversando, né? Eles têm que estar unidos. Não adianta você ter tecnologia, não ter pessoas. Não adianta você ter pessoas, não ter tecnologia, né? Como é que você vai aplicar um sistema de informação se você não tem uma rede de fibra óptica, por exemplo, funcionando? Você pode investir 1 milhão numa automação de um produto. Se você tem uma linha de produção e essa linha não está conectada, você não consegue ter efetivamente um sucesso. Então, um exemplo, né? E uma organização. A organização também tem que, de alguma forma, criar políticas para que isso aconteça, né? Para que as pessoas sejam treinadas, para que seja utilizada essa tecnologia. Então, juntando esses três pilares, a gente tem o sistema de informação funcionando, né? E gerando impacto nas empresas. Vamos dar sequência, então, aqui para fechar. Vamos lá. Então, pessoal, isso é da apresentação de hoje. Essa apresentação ela é referente à nossa aula de terça-feira, dia 30, né? Do dia 30 do 6, 30 de junho, que tivemos aquele infeliz problema com a tempestade, né? Uma das dificuldades de a gente trabalhar online é isso. Às vezes, durante o dia, eu tenho alguns cachorros aqui na minha vizinhança também que ficam latindo e incomodam. A nossa prioridade, eu acho que para passar a matéria, eu vou procurar dar sequência nos vídeos. Eu tive um bom retorno, assim, em relação à aceitação dos vídeos, né? E eu vou tentar dar sequência nesse sentido e trazer algumas discussões, né, através de fóruns para que a gente consiga dar sequência na disciplina. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente.